Tudo bem? Tudo graças a Deus e você? Tudo Tudo excelente? excelente, graças a Deus. Seja Eu tô muito aqui. bem-vindo mais uma vez, amado. Obrigado. Seja bem-vindo você também. Seja bem-vindo todos que estão entrando na nossa live. Esperamos que vocês gostem. É um conteúdo que a gente traz com muito carinho para todos e que possa agregar, contribuir com cada um de vocês. E Amém. enquanto isso, eu estou enviando aqui pro pessoal, Thaís. Eu também, Matheus. Enquanto você me entrava, eu estava aqui, aviãozinho, e vocês também. Convidem todos para essa live, para que nós possamos desfrutar desse autoconhecimento, desse despertar interno, que nos traz tanta paz, tanto equilíbrio e tanta expansão da nossa luz divina que somos. Ei, Jânio, boa noite. Amém. Amém, amém, amém. Boa noite, Matheus, pessoal. vai lá, amado, começa se apresentando aí para quem está entrando na nossa live, para quem ainda não o conhece, fique à Antes de vontade. me, antes de me apresentar, Thaís, eu vou pedir todo mundo para enviar essa live para os seus amigos. Vai mandando esses aviãozinhos aí pro pessoal, gente. Vamos Mesmo. lotar essa live de gente, porque aí a gente cria uma energia maravilhosa. É todo mundo nessa sinergia do De autoconhecimento. Isso cura. engrandece muito a gente, Com fortalece. certeza. Então, me apresentando, eu sou Matheus Andrade, eu sou facilitador do Enneagrama, também terapeuta, nas abordagens da psicanálise, da PNL, também do Enneagrama. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E também passo para a Thaís se apresentar, né, Thaís? Então tá bom, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Caiafa, trabalho com reprogramação mental e emocional, sou hipnoterapeuta, trabalho com programação neurolinguística, coaching, cromoterapia, cristalterapia, Theta Healing, Magnify Healing, análise comportamental, enneagrama, dentre outras formações, mas o que eu mais gosto de fazer é o autoconhecimento através da inteligência emocional e o olhar para dentro, para que a gente possa despertar, se reconectando com a nossa pura e verdadeira essência. Amém. Inteligência emocional é algo assim imprescindível, indispensável para nós, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. E é importantíssimo nós pararmos para nos perceber. As pessoas Isso. estão sempre no automático, né, Thaís? É, Na correria, na correria, na correria. E o primeiro passo para se desenvolver a inteligência emocional é ter a consciência emocional. É tomar exatamente. consciência. É E é aí que tomar a gente, consciência. e é aí que a gente precisa do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele ajuda a gente tomar consciência de onde estamos e de como estamos. E aí Exatamente, nós, porque a gente tomando consciência, né, Matheus, a gente consegue identificar nossas crenças limitantes, nossas posturas que não estão condizendo com os nossos princípios e valores. A gente identifica os padrões tóxicos que nós estamos repetindo e assim a gente consegue ressignificar e traçar novas metas, novos objetivos, novos planos. E assim a gente consegue atrair novos resultados, porque através de uma nova comunicação, vamos gerar novos pensamentos, novas emoções, emanando para o universo tudo aquilo que merecemos. E assim a gente consegue fazer as novas conexões neurais e ter todos os resultados que a gente tanto sonha e merece. exatamente, manifestar a nossa verdadeira essência, manifestar o ser de luz que somos, porque nós não fomos criados para funcionar dessa maneira. Dessa Exato. maneira desordenada, dessa maneira desgovernada, porque o automático é um desgoverno de si mesmo, né? Tóxico, Então, né? tóxico nos leva para baixo. Então, precisamos cada vez mais tomar consciência de tudo isso. E o Enneagrama entra como uma sabedoria, um conhecimento, uma ferramenta. Eu não gosto de usar a palavra ferramenta em relação ao Enneagrama, porque ele é muito mais que uma ferramenta, é uma sabedoria. Porque toda Exatamente. sabedoria, ela abre várias chaves. Ela se... Ai, meu Deus, o que foi Opa! isso? Só um minutinho, Matheus, houve um imprevisto aqui. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim, né? Eu liguei aqui a luzinha de trás para ir fazendo cromoterapia e aí conectou no celular, entendeu? Estava conectado aqui no Bluetooth.
Acontece, acontece. Então, Tem como eu nada estava não. dizendo, o Enneagrama ele entra como uma sabedoria que nos ajuda a tomar consciência de vários aspectos, de várias questões relacionadas a nós mesmos, os nossos comportamentos, os nossos modelos mentais, neurais, os nossos modelos emocionais. Então, a gente escuta muitas pessoas dizerem que o Enneagrama ofereceu descobertas que anos de terapia não haviam proporcionado. Porque nós funcionamos dentro de padrões de comportamento. Então ele já vem com uma tomada de consciência daquela realidade que eu estou inserido. E aí eu consigo, através da tomada de consciência, mudar. Exatamente. É o despertar Trazer interno. Eu o despertar desperto para interno. aquilo que eu preciso transmutar, ressignificar, modificar e dar um novo sentido, trazer um novo sentido à vida, né? Exatamente. E essa questão de novo sentido para a vida, isso é importantíssimo e o Ai, autoconhecimento ele é contribui demais. libertador, né, Matheus? Isso. E agora, aprofundando no nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre as personalidades racionais. Vamos lá. Quais aquele são elas? povo, desculpa, é aquele povo que a energia flui na cabeça. São as personalidades 5, 6 e 7 do Enneagrama. São 9 personalidades. Então, na tríade racional, nós temos essas 3, 5, 6 e 7. E a emoção central que predomina aqui é o medo. Por isso eles são racionais. É um medo, é uma incapacidade diante da vida. É uma sensação de que eu não sou capaz. E aí eles usam o racional para compensar esse medo, para dar conta desse medo. Então nós vamos ter a personalidade 5, que tem medo de sentir, que tem medo de vivenciar, de sentir suas emoções. Nós temos a personalidade 6, que tem o medo perante a vida. Qualquer situação é um motivo para sentir uma angústia, um medo muito forte. Qualquer situação nova é uma angústia de existir. É um medo de existir, um medo existencial. E temos o tipo 7, que tem o medo da dor, do sofrimento. Então, tudo que reflete sofrimento, tudo que manifesta, que traga algum tipo de sofrimento, ele vai dar um jeito de fugir. Então, nós vamos discorrer sobre cada uma dessas realidades. São 3 medos, porém, de situações diferentes. Aí, então, ó, aqui nós temos... Gessiane, já identificou aí medo de toda e qualquer situação, né? Então, aí, gente, essas lives que a gente está fazendo, depois eu vou convidá-los a assistir as anteriores, para que vocês possam integrar mais do assunto, identificar qual é o seu tipo, que teve alguém que comentou aí que eu não consegui guardar o nome, falou, eu não sei qual é o meu número. A gente fez já um conjunto de lives aí, explicando o que é o Enneagrama, quais são os tipos de personalidade do 9 do 1 ao 9, e assim a gente tem compartilhado da nossa sabedoria, que ainda estamos querendo acrescentar ainda mais dentro da gente para poder compartilhar com vocês. Então, que vocês possam assistir as lives anteriores também, para poder identificar qual é o seu tipo e trabalhar melhor através do autoconhecimento esse reequilíbrio interno. Que é só o autoconhecimento que a gente consegue trazer essa paz interior. Perfeitamente, Thaís, muito bem colocado. Então, as personalidades racionais, elas têm essa sensação de medo, e aí nós vamos começar dando alguns exemplos para a gente entender. Né? A personalidade racional, quando ela vai para um encontro, para um evento, ela já vai questionando, poxa, será que a formação daquela pessoa que vai ministrar esse evento é bacana? Quais formações essa pessoa tem? Será que ela está realmente preparada? Então, a inteligência racional leva a gente o tempo todo questionar, dúvida, é incerteza, será que eu vou dar conta? Será que isso realmente vai ser interessante? Então, para os racionais paira aquela sensação de dúvida.
Uhum. Então, quando a gente vai nos emocionais, por exemplo, o emocional indo para esse mesmo encontro, ele já vai preocupado com os relacionamentos. Quem que eu vou encontrar lá? Será que eu vou encontrar alguém que eu conheço? Será que vai ter alguém para eu me conectar? Será que eu vou gostar daquela palestra? E aí, se for um prático, que é o outro centro de inteligência, ele vai se perguntar: será que isso vai ter utilidade para mim? Uhum. Será que isso vai me ajudar em alguma coisa prática? Então, com o centro de inteligência já vai entendendo como funcionam as personalidades. Então, tipo 5, personalidade racional, cujo comportamento é baseado na sensação de que eu tenho que ser autônomo, eu tenho que conquistar a minha autonomia, a minha independência. O tipo 5, ele não gosta de depender de ninguém para nada. Eu vou viver uma vida em que eu não dependa de ninguém para nada. Eu vou gostar de manter-me distante das pessoas, um não envolvimento emocional nas minhas relações é o tipo 5. Ele não gosta de envolvimento emocional. Mateus, ele não gosta de envolvimento emocional, tanto profissional quanto conjugal? É um contexto total? Ou é só conjugal, é só profissional? Como que é o tipo 5? Ele vai ser uma pessoa que não tem envolvimento emocional em todas as áreas. Tudo ele que tem ele vai muito fazer... medo, é tanto medo assim que ele corre? Ele vaza na braquiária, Mateus? Ele tem medo de manifestar as emoções e de criar vínculos. Porque na infância ele criou expectativas e essas expectativas foram frustradas. As pessoas não enxergaram ele. Ele sentiu que as pessoas... Ele sentiu, não, né? Ele sentiu, exatamente. Não quer dizer que a criança não foi enxergada. Ela sentiu que não foi vista. Sim. Certo? Isso é muito importante falar, Mateus, desculpa te cortar, porque senão dá a entender para quem é um tipo 5, ai, tá vendo, a culpa é do outro, tipo assim, né? Sempre, eu até comento muito, Mateus, com relação ao autoconhecimento, a questão da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, quando eu entendo que a partir de agora, todo e qualquer resultado daqui para frente é responsabilidade minha, eu consigo mudar a minha vida. Eu não dependo do outro para mudar a minha vida. Eu não jogo a responsabilidade ou a culpa no outro. Eu tomo posse da minha vida, que nem tem aqui atrás o leme, quem vai guiar da minha vida sou eu. Então, eu sou autorresponsável pelos meus resultados a partir de então. Né? Para as pessoas identificarem, entenderem também a questão do autoconhecimento. E nós, quando somos crianças, quando estamos crianças, a gente não foi educado para ter inteligência emocional, para ter autorresponsabilidade. Por quê? Porque são padrões tóxicos que estão sendo repetidos. Então, eu até falo isso muito pela gratidão que eu tenho dos meus pais pela educação que eles me deram, porque era o melhor que eles tinham para me dar. Era a forma como eles sabiam. Então é muito importante a gente ter essa gratidão pelos nossos pais, porque era tudo que eles tinham de melhor, né? E inclusive eu estava atendendo uma pessoa hoje que ela reclamava dessa questão, que o pai batia muito, e ela não entendia, ela se sentia censurada, ela se sentia completamente injustiçada. Mas aí quando eu perguntei a ela, você já perguntou ao seu pai se ele recebeu esse mesmo tratamento do pai dele? Ele falou assim, sim. Falou assim, foi assim que ele foi criado. E da mesma maneira que ele foi criado, ele me criou. Aí eu questionei a pessoa, você percebe que as pessoas só conseguem dar aquilo que elas receberam? Exatamente. Como é que eu vou dar algo melhor sendo que eu não tenho? Por isso a importância do autoconhecimento, que eu até comento isso nas minhas lives, Mateus, que é a gente quebrar toda a maldição hereditária, para que isso não perpetue pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão à nossa volta, e através do autoconhecimento, eu ressignificando as minhas crenças limitantes, os meus padrões tóxicos, transformando ele em nível de leque de possibilidades, de sabedoria, eu quebro tudo isso, eu perdoo, eu libero o perdão, eu sou grata, e assim eu libero toda a minha árvore genealógica também. E os meus filhos não vão repetir esse padrão, amém. Se Deus quiser, isso, né, Mateus?
E é sempre importante a gente ficar atento às repetições, e para quebrá-las. Então, a pessoa foi conduzida a uma reflexão de, poxa, ele fez o melhor do que podia fazer. Exatamente. Né? Melhor do que podia fazer. Então, voltando no tipo 5, ele tem essa frieza nos relacionamentos, ele não gosta de relacionar. Nós vamos ter tipo 5 muito na área da computação, na área do TI, justamente porque no TI é você lidando com computadores. Então, para eles, isso é um ambiente de segurança, ele se sente seguro nos relacionamentos. Né? E isso traz sérios problemas. Por quê? Porque gera um vazio. E aí o tipo 5 é uma pessoa muito racional, que gosta de conhecer, entender, aprender conhecimentos, ele se sente seguro através do conhecimento, porém o vazio emocional vai cada vez mais crescendo, e aí a pessoa não se fortalece. Então aí que está o problema. O que ela pode fazer, Matheus? Além do Enneagrama, do autoconhecimento, né? E aí a gente traz, antes de comentar essa parte, a gente traz o medo fundamental do tipo 5. O medo de ser inútil, incapaz e incapaz. Então ele vai o tempo todo buscar conhecimento para se sentir capaz de conviver, capaz de resolver os seus problemas, capaz de estar no mundo. Porém, em algum momento isso não sustenta, porque não tem como preenchermos coisas emocionais com coisas racionais. Não é verdade? A gente vai conseguir preencher afetos manifestando afeto, vivendo o afeto com as pessoas. O autoconhecimento ajuda aquele que não tem a afetividade, que a afetividade não acontece, o autoconhecimento ajuda essas pessoas a deixar isso fluir. Nós somos seres emocionais. Então, como o tipo 5 pode sair desse padrão inconsciente de comportamento, de uma pessoa mental, de uma pessoa fria, de uma pessoa que não se relaciona? Começar a agir. Porque quando ele começa a agir, a energia mental começa a fluir para o corpo. E aí ele começa a ter as experiências reais. Porque mente e corpo formam um só sistema. Isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Que às vezes, inclusive, a maioria das vezes, o nosso corpo está tendo algum sintoma relacionado ao nosso emocional. Exatamente. Então, quando o tipo 5 começa a colocar em prática as ideias que ele tem, porque ele é uma pessoa de muitas ideias, muita razão, muito pensamento, e aí um pensamento começa a chocar no outro, a cabeça do tipo 5 é como se fosse um passarinho preso na gaiola. Um passarinho com raiva, aí fica se debatendo. Os pensamentos dele acontecem da mesma forma, um pensamento batendo no outro, e aí fica aquela cabeça desgovernada, e aí ele deixa de ser uma pessoa centrada e fica uma pessoa confusa e não consegue sair do lugar. Então ele tem que começar a colocar em prática as ideias. E isso vai trazer uma leveza para ele. É uma sensação. Desculpa, Matheus, te cortar. Além disso tudo aí que você está falando, você imagina uma pessoa que é tipo 5, aprendendo a criar um plano de ação, que é uma ferramenta também muito poderosa. Gente, tudo é uma questão de vocês aproveitarem essas lives que a gente está fazendo, para que vocês comecem a despertar e ter mais consciência, porque possibilidade é um leque de ferramentas, é um leque através do autoconhecimento interno, principalmente. Então, a gente precisa buscar isso com profissionais capacitados que estejam sempre ali com a gente presente para dar o suporte que a gente precisa. Porque a gente não consegue mudar sozinho, ninguém muda sozinho. Gente, boa noite a todo mundo que está entrando, que alegria, tanta gente maravilhosa. Manda aviãozinho aí para todo mundo, printa a tela, fala aí o que vocês estão achando da live, é muito importante compartilhar. Manda beijo, gente, gracinha, tanta gente maravilhosa entrando, Matheus, eu fico tão feliz, gente.
Sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar a live e a gente está trazendo aqui um conteúdo bacana de autoconhecimento, sejam muito bem-vindos. E gratidão a todos pela presença, vocês são muito importantes nas nossas vidas. Amém. Outra questão do tipo 5, para o distanciamento. Ele precisa começar a perceber quando está com a pessoa se ele está se distanciando, porque o automático dele é distanciar. É uma defesa, né, Matheus? É uma defesa. É uma defesa. Eu me defendo logo para poder não sentir a minha dor do meu medo, né? Exatamente. Começar a perceber o momento que o distanciamento está acontecendo. Com o isolamento, o nome disso no Eneagrama é isolamento de afeição. Ele isola o afeto, é uma barreira que ele cria. Então ele tem que começar a observar o outro, sensibilizar-se com o outro. Porque assim ele vai se preenchendo. Quando eu jogo para o universo, isso volta para mim. Então o tipo 5 ele tem que começar a liberar as emoções, liberar os sentimentos, conectar-se emocionalmente com as pessoas. Exatamente. Porque aí o vazio será preenchido, né, Thaís? Cria um fluxo, né? Aquela via de mão dupla, e isso faz ele se preencher. Ele se sente amado, ele se sente valorizado, não é isso, Matheus? Exatamente. Se sente amado e aí o vazio ele vai se preenchendo. Porque o fantasma do tipo 5 é o vazio, é por isso que ele retém, é porque ele se sente vazio, é por isso que ele busca conhecimento, é para preencher o seu vazio. Exatamente. Certo? Certíssimo. Qual é o animal do tipo 5? O animal do tipo 5 é a coruja. Por que é a coruja? Porque a coruja simboliza a sabedoria. Ele é uma pessoa muito sábia, porque o tempo todo ele quer saber, ele quer buscar respostas para as coisas que acontecem. Ele quer o tempo todo saber o porquê que as coisas são como são. Ele tem explicação lógica da Lua, das reações que acontecem no planeta, das situações de uma maneira geral. Ele tem tudo isso na cabeça dele, é uma enciclopédia. Então, por isso é a coruja. Eu amo adoro coruja. quando você fala tudo isso, que a gente vai compartilhando um cadinho do nosso conhecimento, multiplicando a nossa luz, que é o que eu costumo dizer a todas as pessoas, que inclusive é slogan da minha marca, todos somos luz, nada nem ninguém pode mudar isso. E quanto mais luz junto, mais intenso fica e mais rápido a cura quântica acontece, porque é o nosso despertar, é a minha cura, é a sua cura, é a cura de todos que estão na live aqui com a gente, que a gente vai despertando, vai se iluminando, vai se identificando, vai se acolhendo, vai se amando mais. É isso que o autoconhecimento nos traz. Então, que vocês possam aproveitar essa live. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Lembra de printar, compartilhar nos seus status, no seu story, em tudo aí do seu Insta, nas suas redes sociais, para que as pessoas possam continuar vindo através dessa luz divina que somos e temos para compartilhar com vocês. Exatamente. E é uma cura que vem de dentro. Exatamente. Que vem pela raiz. E aí, se nós fortalecemos as nossas raízes, a árvore ela vai crescer de uma maneira fortalecida. E com frutos saudáveis, de amor. Com frutos saudáveis. Então, o que a gente tem plantado, né, Matheus? É isso que é importante através do autoconhecimento. Quando a gente vai se iluminando, a gente vai se curando. Então, a gente tira o lixo que está interno e vai colocando amor, sabedoria, discernimento, empatia, sinergia, compaixão, gratidão. E assim a gente vai perpetuando o amor. Amém, é isso aí. O tipo 5, ele precisa começar a praticar atividade física. É importantíssimo, por quê? É aquela mesma questão que eu falei anteriormente. Tirar a energia daqui e colocar ela no corpo. A energia se aloja na carne.
Isso é na carne. importantíssimo, gente. Tem uns exercícios que eu passo para os meus pacientes, que a gente bate no músculo assim, ó, acorda, energia se alojando, e a gente faz assim, ó, eu sou luz, nada nem ninguém pode mudar isso. Depois testa aí, gente. Bate assim, ó, bate, não é para espancar não, também não precisa. Né, Matheus? Bate na carne e fala assim, ó, eu sou luz, nada nem ninguém pode mudar isso, eu sou o amor, nada nem ninguém pode mudar isso. Gente, isso dá uma energia, dá um gás pra gente continuar o dia, que é bom demais. Eu acordo e faço isso todo dia, Matheus. Isso é maravilhoso, né? A gente acorda com mais vida, com mais energia, com mais vibração. Eu também faço esse exercício todo dia, né? Mentalizo coisas positivas e aí eu vou acordando lentamente e aí até eu conseguir colocar a minha vibração num patamar maior e eu faço a É bom mesma demais, coisa, né? exercito o meu corpo e aí bato os músculos. Isso mesmo, eu também. Vou lá e começo meu dia linda, brilhando e cheia de energia para dar e transbordar. É isso aí. Outra questão do tipo 5, para a gente já avançar e pular para o próximo tipo. Então vamos. Ele precisa observar as áreas da vida dele que às vezes ele exclui, que ele deixa de lado, que são as áreas afetivas, às vezes as áreas familiares, as saúdes. Você já viu aquela dinâmica do equilíbrio das 5 saúdes? Saúde espiritual, saúde emocional, saúde financeira, saúde Todos os pilares da intelectual. vida, né, Matheus? Isso. Ele tem que começar a observar quais pilares ele está deixando de lado, quais áreas ele está se esquecendo. Porque a tendência dele é fixar na área do conhecimento e esquecer as demais. Exatamente. E aí vai acontecer um Aí tem um desequilíbrio. desequilíbrio, exatamente. E se ocorre um desequilíbrio, vai acontecer uma compensação. E uma compensação que vai gerar algum problema, alguma falta. Né? Porque se nós compensamos de uma maneira errada, se nós criamos meios de preencher aquela questão que precisa ser resolvida, meios que não... Que são como se fosse uma gratificação substitutiva, um meio de substituir, aquela lacuna que não está preenchida vai continuar vazia. Exatamente. E aí a gente não resolve. E as gratificações substitutivas, elas não resolvem, elas não preenchem. Então precisa atentar-se às áreas excluídas e olhar para elas, apreciá-las, identificar o que precisa ser feito, listar isso num papel. Preciso ver aquele amigo que eu não vejo há muito tempo. Será que ele está precisando de alguma coisa? Será que ele está precisando de um ombro, de um aconchego? E a minha mãe, o meu pai, quanto tempo que eu não sento com eles, converso? Por que eu não faço surpresa de amor a eles? Chego de surpresa com flores, com uma cesta de café da manhã, fazer um almoço e convidá-los. Isso tudo, gente, se chama também reciprocidade, sinergia. A gente entra no equilíbrio quando a gente está se equilibrando com o outro. Todo mundo precisa de todo mundo. Não existe essa questão de eu me viro sozinho. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém. É muito importante a gente ter essa questão juntos, assim, de pensamento mesmo, para a gente criar esse elo do amor. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de um todo. Precisamos da espiritualidade conosco, porque a gente cria essa sinergia, essa troca de seres sistêmicos. Nós somos um. Nada nem ninguém pode mudar isso também. E a partir do momento que eu entendo que eu sou você, você sou eu, que a minha cura é a sua cura, a gente cria não só empatia, compaixão, e a gente para de julgar o outro, a gente para de apontar o dedão, sabe? A gente acolhe mais o outro, porque se a gente acolhe também as nossas sombras e as nossas dores, a gente entende que o outro também tem as dores dele. Então a gente cria mais amor ao olhar para o outro, ao invés de culpar, condenar, julgar, a gente fala, oh meu Deus, vem cá, vamos conversar. O que você está precisando? Fala para mim, Brasil. Não é assim, Matheus? Isso aí, Thaís. É isso aí mesmo. E o tipo 5, para fechar o tipo 5, ele precisa
permitir manifestar suas angústias, Isso é pedir importantíssimo. ajuda. Ele tem dificuldade de pedir ajuda. Por quê? Ele busca autonomia e independência. Eu não vou depender de nada, de ninguém, e eu vou viver com o pouco que eu tenho. E aí ele precisa começar a pedir ajuda, a contar com os outros. E nesse movimento também oferecer-se, se colocar à disposição do outro. E isso vai trazer um bem-estar, uma satisfação verdadeira, uma satisfação profunda. E aí ele consegue dar os seus passos mais concretos em direção à sua autorrealização. Porque às vezes ele fica... quânticos, né, Matheus? Isso, saltos quânticos, porque ele fica só na cabeça e não se realiza, nunca se sente capaz, e aí não preenche o que precisa ser preenchido. Ó, tô aqui, então, viu? Pode contar comigo! Maravilha! Então agora a gente vai chegar no tipo 6. Então vamos. Tipo 6, incapacidade, medo, sensação de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ruim, preocupação exagerada com o futuro, com o que pode acontecer, o que está por vir. E aí os cenários começam a ser criados na cabeça. Vai aí, acontecer... Crise é o mundo de Bob, né? Ele alimenta aquilo e aquilo cria uma dimensão que nem ele se dá conta mais, não é isso, Matheus? Isso, aí começam a surgir os fantasmas. Por que são fantasmas? Porque ele vai criando aquilo ali. Um monstrinho chegou lá e ele... Exatamente, são coisas que não existem e que são criadas apenas na cabeça dele. E ele dá poder a essas questões. Isso, e de tanto criar esses cenários, começa a vir ansiedade, a sensação que não vou dar conta, que eu vou ser exterminado. Tem isso e aí mesmo. Começa a manifestar sintomas físicos, taquicardia, as mãos começam a suar. Angústia, aperto no coração, aquele nó. Não é isso? Exatamente. Começa a pesar as costas, o ombro, e aí começa a tremer as pernas. A questão central do tipo 5 são sintomas físicos. 6. Tipo 6, perdão. E aí a cabeça fica a mil, aquela tensão. Aí eu começo a pensar no plano A, no plano B, no plano C. Falta de foco, né, Matheus? Porque a ansiedade vem, os monstros vêm, ou impondero eles, e aí fica aquela confusão mental, né? Por isso a importância. Posso dar algumas dicas? Pode, com certeza. De viver o hoje, o poder do agora, a presença, o estar. Por isso a importância de meditar, por isso a importância de parar, respirar. Perde sono, isso mesmo, Graça, perde sono, porque a ansiedade, os monstros, as vozes internas, aquilo ali tudo, como é que a pessoa dorme, Brasil? Não tem jeito, né? Então essas dicas de viver o agora, meditação, respiração, isso é muito importante, sabe? São técnicas, assim, muito poderosas. Então são práticas que eu até faço isso aqui em casa com os meninos, porque eu tenho crianças dentro da minha residência, né? O meu pretinho básico, que é o meu caçula aqui, que saudade dele, que ele tá na casa do pai. Beijo, amor da mamãe. Eu ensino ele a meditar, e a minha enteada Maria, de 5 anos, começando com 1 minutinho. Respira. Aí eu acho tão bonitinho que eles fazem a posição de meditação, ainda faz a mãozinha assim, com a mãozinha pra cima, e eles estão conseguindo aprender essa meditação. Então, tudo é uma questão de prática, gente. Tudo é uma questão de você colocar em prática aquilo que você precisa e que você tem como ferramenta. É só colocar em prática. O poder da ação. Haja. Saia da sua zona de conforto, do seu mimimi, da sua autossabotagem. Para de contar historinha. Para de ficar contando história demais, podendo ela ser verdadeira ou não. A pessoa conta história para ela continuar se auto-sabotando e repetindo os padrões tóxicos, não é isso, Matheus? Exatamente. E para o cérebro,
é muito mais fácil repetir do que sair da zona de Com conforto. certeza. Então, Com fique certeza. ciente que não é fácil, é uma saída da zona de conforto, é zona de esforço, É. mas é possível. Ai, é bom E demais. e o crescimento, ele acontece, e aí a gente compara, faz uma ponte ao futuro e compara o passado com o Isso. presente, aí vem uma satisfação, uma sensação de dever cumprido, e isso não tem preço, uma gratidão que se manifesta, né? Bom demais. Qual que é o animal do tipo 6, Matheus? O animal do tipo 6. Nós temos dois animais para representar o tipo 6. Conta aí. O animal ou é o coelho, aquele coelhinho indefeso, ou é o lobo. Por que é o lobo? Porque o tipo 6, ele busca segurança. Então, o tempo todo ele vai querer estar do lado de alguém, ou estar ou pertencer a um grupo. E o lobo, ele sempre está junto de outros lobos, Exatamente. né? Com os companheiros, porque assim ele se sente seguro. O lobo não é como o leão, que vive andando sozinho, se protegendo e como um predador. Não. O lobo, ele vive com os seus amigos. Inclusive, o tipo 6, ele é muito fiel aos seus amigos. A fidelidade para ele, a cumplicidade e a fidelidade para ele são coisas imprescindíveis nas relações. Então ele é muito fiel aos amigos. Deixa eu só fazer um comentário aqui que a Gina falou. Durante muitos anos, meu marido via muitos monstros e fantasmas. Depois que fez o Enneagrama, não vê mais o Gasparzinho. Amém! Eu conheço o marido da Gina, eu conheço a Gina e realmente foi uma libertação essa tomada de consciência. E é isso que acontece conosco quando nós fazemos o Enneagrama e descobrimos qual que é a nossa personalidade. Qual é a maneira meio louca que nós encontramos para encenar no palco da vida. Porque a personalidade, ela é uma máscara. Exatamente. Ela não nos representa. Uma defesa. Porque por trás que está a verdadeira e pura essência. Exatamente. E não fomos criados para viver no funcionamento da máscara. Nós fomos criados para viver em essência. Essa é a nossa natureza. E de tanto vivermos na máscara, de tanto ensinarmos uma persona, um personagem, é daí que vem a palavra personalidade, de tanto manifestarmos isso, nós acabamos adoecendo. Exatamente. Então, o coelho? O coelho é porque ele é indefeso, ele é uma pessoa dócil, porque o tipo 6 ele também é dócil, vai depender muito da reação, da situação, porque o que acontece, Thaís, o medo, ele acaba nos deixando imprevisíveis. A gente não sabe o porquê, a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação. Do tipo 6, então, né? Isso, o medo. O medo, ele é uma reação, ele traz uma reação imprevisível. A gente nunca sabe qual que vai ser a nossa reação diante de determinada situação. Então, tipo 6, ou ele pode ser o lobo, ou ele pode ser o coelho. Vai depender da situação. Ele é muito imprevisível, entende? Entendo perfeitamente. Então, numa situação, ele vai ser dócil. E pode acontecer em outra situação dele ser o lobo que vai atacar para se defender. Entende? Ele tem esses nuances entre fóbico e contrafóbico. Fóbico porque o medo paralisa e contrafóbico o medo impulsiona. Entende? Muito bom, Matheus. Então, o que o tipo 6 precisa fazer? O que ele precisa fazer? A primeira coisa é relaxar. Como que ele vai relaxar? Fazendo algo que gosta. Fazendo algo que dá prazer. Estando presente. Estar no presente, meditando. Porque o tipo 6, ele tem aquela sensação de que o tempo todo precisa cumprir o dever.
Porque ele tem medo das pessoas apontar contra ele e chamar ele de preguiçoso. E aí vai acontecer do tipo 6 ser viciado em trabalho. O tempo todo tem que estar fazendo alguma coisa, naquele ativismo. E aí ele não relaxa, ele não tira um tempo para ele relaxar, para ele descansar, fazer algo que gosta, simplesmente porque gosta. E aí ele vive uma vida desgovernada. Então ele precisa buscar isso, precisa buscar fazer algo que relaxa, algo que gosta. E aí tem as práticas da meditação para ajudar a acalmar a mente. O importante é fazer algo que ajude a esfriar a cabeça, porque a cabeça dele é o tempo todo em movimento, aquelas projeções, aqueles fantasmas. Então fazer algo que esfria a cabeça. Isso mesmo. Ó, vocês relaxa, viva o agora, viva o poder do agora, a presença real. Né? Quando a gente... Porque o que acontece, gente? Tem uma coisa muito interessante que a física quântica explica, que não existe passado, presente e futuro. Existe o agora. E quando eu vivo agora, eu posso fazer uma visualização, fazer a ponte de futuro, eu planejo, eu sonho, eu crio metas, eu faço plano de ação, eu faço curtíssimo, curto, médio, longo e longuíssimo prazo de metas. Claro, eu tenho todo o poder de fazer isso para que aquilo aconteça lá na frente. Porém, se eu não estiver presente, entendendo, identificando, construindo esses meus sonhos através das minhas atuais ações, estando agindo corretamente agora, como é que eu vou realizar aquilo ali na frente? Exatamente. Né, Matheus? Então esteja presente, sinta aquilo já acontecendo na sua vida, mas sem a ansiedade. Isso também se chama lei da atração. Viva o agora, visualizando, sentindo, materializando, porque nós temos o poder de cocriação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus habita em nós. Nós temos todo o poder na gente de nos transformarmos e de cocriarmos tudo aquilo que a gente quer. Então se faça presente, esteja presente, que tudo vai acontecer. Amém. Amém. Isso me lembra muito da lei hermética, que o todo é mental. Tudo é mental. Isso. Então, se eu visualizo algo ruim, tem grandes chances daquilo acontecer na minha vida. Você que está atraindo. É a lei da atração. Pensei, senti a emoção é emanada para o universo é isso que você quer, toma. Toma, aí você está pedindo. Não é isso, Matheus? Exatamente. Exatamente. Gente, isso é muito sério. Presta atenção na qualidade dos seus pensamentos. Porque o pensamento gera comunicação, essa comunicação gera emoção. A palavra tem poder, a emoção tem poder. Exatamente, as palavras têm poder. E o tipo 6, ele precisa, isso é muito direcionado para ele precisa acalmar um pouco a mente. Olhar mais o coração. Ele precisa alcançar a coragem. O que é a coragem? É agir com o coração. Isso. Seguir a intuição. Porque ele fica muito preso nos pensamentos lógicos, nos cenários, nos aprendizados. Nos fantasmas e nos monstros, né, Matheus? Exatamente. Ele fica muito preso nos manuais, nas questões que ele já aprendeu, né? E esquece de seguir o coração. Esquece de correr risco. E também não se abre para novas possibilidades. Porque fica ali na limitaçãozinha dele, das verdades dele. Então ele acha que aquilo ali é uma certeza absoluta, plena, e que nada mais pode interferir naquilo. Abre a mente, permita-se ao novo. Né? Exatamente. E aí, conquistar a fé. A fé, ela vem como uma ferramenta para o tipo 6, assim, tremenda, gigantesca. Inclusive, o tipo 6, na essência dele, a ideia sagrada é a fé. Porque no Enneagrama, quanto mais nós aprofundamos, nós chegamos no âmbito da essência. E aí, no âmbito da essência, ao invés de ter a armadilha e fixação e a paixão e pecado de raiz, nós vamos encontrar a ideia sagrada, que é a maneira que Deus vê o mundo, e nós também encontramos a virtude, que é o estado emocional que vem através dessa ideia sagrada. Então, o 6, a ideia sagrada dele é a fé.
Uhum. Então isso quer dizer que o tipo 6, em essência, ele vê o mundo através da fé. E essa fé gera uma virtude chamada coragem. Então ele precisa aprofundar nesse âmbito da essência do tipo 6, que é a fé e a coragem. Ele precisa acreditar que tem algo maior cuidando de tudo. Isso. E deixar de lado as projeções mentais, porque é isso que paralisa, é isso que mantém ele preso, estagnado. Exatamente. Né? Ele tem que aprender a diferenciar os perigos potenciais dos perigos reais. Exatamente. Porque tudo para ele é potencial, é algo que pode acontecer. E isso acaba confundindo a cabeça dele e ele acaba tendo aquilo como algo que realmente vai acontecer. Certo? Certíssimo, Matheus. Brilhou. Ótimo. E agora, a gente já tipo 7? Tipo 7. Para finalizar o tipo 6, evitar essas preocupações, pois elas podem atrapalhar o que ele estiver fazendo no momento. Isso mesmo. Às vezes ele está preocupado com uma reunião que vai acontecer na semana que vem e esquece alguma atividade importante que ele teria que fazer hoje. Exatamente. É isso aí. Esperar o tempo certo das coisas. Preocupar com uma coisa de cada vez. Não querer abraçar o mundo para provar, para se afirmar como uma pessoa segura, uma pessoa que cumpre o seu dever. Uma coisa de cada vez. Com calma e elegância a gente chega lá, né, Matheus? Com calma e elegância. A gente só consegue fazer grandes obras começando aqui. Parte por parte. E o aqui agora, começando aqui. No aqui e agora. E corra riscos. O tipo 6, ele tem que aprender a correr riscos. Isso mesmo. A vida é correr riscos. Tem que se não jogar. Não ficar preocupado. Acreditar. E aí que entra a fé. É aí que entra a fé. Quando eu corro riscos, quando eu busco a minha realização, quando eu deixo de lado o medo da frustração e procuro a minha realização, e a fé está ali como um aliado. Isso aí. Só para finalizar o tipo 6, eu tô com um paciente tipo 6 que ele estava numa dúvida cruel de se ele saía de um lugar para ir para o outro profissionalmente. Então, eu pedi para que ele meditasse naquele momento para a presença dele e perguntei o que você sente no seu coração agora. Ele de ir. Então vai, haja. Então a gente está construindo um plano de ação, um plano de negócios para que ele saia da zona de conforto e realmente se esforce. Gente, e ele tá tão feliz, Matheus, que eu tô conseguindo. Porque tá saindo da zona de conforto. E aí ele tá despertando e tá sendo tão lindo esse despertar. Gente, eu sou muito feliz com o que eu faço, viu? Deus me tem me abençoado abundantemente com cada paciente que chega até a mim, que eu fico assim tão feliz. Eu quero até mandar um beijo para os meus pacientes maravilhosos que estão sempre presentes aí na live, sempre me validando, sempre presentes. E quero mandar um beijo especial para a Fia, que é uma paciente minha que não está muito bem de saúde. Que Deus abençoe você abundantemente, amada. A cura está com você. Receba. Amém. Vamos rezar por ela, orar por ela. Vamos, por favor. Qual é o nome dela? Repete por gentileza. Fia. Eu conheço ela assim, como Fia. Ela é minha seguidora, ela fala que ela é minha fã número 1. Já tem 6 anos que ela me segue, Matheus. Todas as lives ela estava presente. E agora ela tá precisando ficar um cadiquinho recolhida, mas a gente emana todo amor e cura para ela daqui. Eu tenho certeza que ela vai sair dessa. Amém. 37 pessoas nos escutando, então 37 pessoas vão mandar energias positivas para Fia. Ai, gente, Deus abençoe 39 ela. agora. Então emanem assim, ó, Fia, muita cura e luz para você. Já é o suficiente, porque quando a gente proclama, a gente não precisa estar em oração fervorosa, mas quando a gente emana o amor, Deus escuta. Maravilha. Amém. Então vamos para o 7? Vamos! Eba! Aí nós já vamos entrando na energia da Thaís. Tipo 7, né, Thaís? Tipo 7. Viver para mim é evitar dor e sofrimento. É evitar qualquer situação que gere em mim algum desconforto, alguma angústia. E aí eu vou fazer de tudo para fugir disso. Inclusive fugir para a minha imaginação. Fazendo o quê? Imaginando opções agradáveis e prazerosas. Por quê? Prazer em tudo, né, Matheus? Prazer em tudo. O futuro sempre será imaginado com opções
agradáveis e prazerosas. De otimismo, né? Positividade. Exatamente, porque quando eu estou imaginando, eu desconecto do emocional. Por que o tipo 7 foge de sentir as coisas? Porque dor e sentimento são primos, estão na mesma gaveta. Então, se eu vou para a imaginação, eu não corro o risco de acessar sofrimento e sentimento. Então, eu vou viver uma vida buscando prazeres superficiais. Porque se eu aprofundo, eu vou contactar com a dor e com o sofrimento. Certo? Então, o tipo 7, ele vai ser uma pessoa alegre e radiante, né, Thaís? Oi, Brasil, oi comigo, oi contigo, oi conosco. Brasil, Mateus. Vai viver, exatamente, vai viver amizades mais superficiais, ele não vai gostar de se aprofundar, ele não vai criar raízes. Né, Mateus? Um desequilíbrio, né, gente? Fazendo um adendo aqui, a Thaís, ela já vive uma jornada de autoconhecimento tem muito tempo. Então, automaticamente, ela já conseguiu equilibrar muitas coisas. Hoje eu vejo a Thaís como uma pessoa profunda, uma pessoa que tem profundidade em tudo que faz. E o tipo 7, ele precisa alcançar essa profundidade. Fazer as tarefas, fazer bem feito até o fim. O início, meio e fim. Sem se auto-sabotar e pular, né, Mateus? E não começa e não termina. Começa e não termina, começa e não termina. O tipo 7, quando tá desequilibrado, é assim, né, Mateus? Eu posso falar por mim linda e brilhando. O prazer está... eu era assim. Exatamente, o prazer está no início, em imaginar. Isso me faz sentir vivo. E aí quando ele começa algo, e aí no decorrer desse projeto, dessa atividade, desse dever que ele tem que cumprir, começam a surgir os problemas. Exatamente. E aí ele começa a querer o quê? Pular fora. Começar outra coisa. E aí ele não concretiza. E aí ele não aprofunda. E isso vai gerando uma irritação. Ele começa a ficar irritado consigo mesmo, começa a ficar irritado com os outros. Começa a ficar pedante. Porque eu não concluo as minhas coisas, as minhas missões. Exatamente. Certo? E o tipo 7 não foi feito para viver aí. Ele foi feito para alcançar a sua autorrealização. Ele foi feito para aprofundar. E através da profundidade ele se fortalece, ele cria raízes. Ai, como fortalece, gente. Eu que o digo, eu que o digo. Hoje eu consigo fazer esse equilíbrio, Mateus, através do autoconhecimento, na profundidade, não no raso, porque eu me sinto extremamente realizada e completa, tendo a certeza de minha missão estar sendo cumprida, o meu propósito de vida. Então eu falo assim para todos os tipos 7. Tenha coragem de olhar para dentro, não tenha medo não. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo que você vai se curar disso aí. Né? Eu falo porque eu posso dar meu testemunho vivo, né, Mateus? Eu sempre falo nas minhas lives. Eu venci, gente, a síndrome do pânico, eu venci a depressão, eu venci a tendência de autoextermínio, ou seja, a vontade de suicidar-se. Gente, eu não tinha vontade porque eu tinha medo da minha dor. E hoje eu vivo assim uma plenitude, uma alegria da hora de eu acordar até a hora de eu dormir. Quem convive comigo sabe. E além de tudo, eu ainda eliminei 72 quilos através do autoconhecimento. Presta atenção, gente, como que o trem é bom. Se joga. É um testemunho de força, de determinação, de comprometimento. E é tudo isso que o tipo 7 precisa alcançar. Profundidade, foco, tem que fazer o que tem que ser feito até o fim. Foco, profundidade nos relacionamentos, profundidade nas atividades, profundidade em tudo. Profundidade é o que resume a busca do tipo 7 dentro do autoconhecimento. Qual é o animal do tipo 7, Mateus? O animal do tipo 7 é o macaco. De quê? Pulando de galho em galho. E sempre fazendo gracinha, sempre fazendo palhaçada. Sempre fazendo macaquice. Macaquice porque o macaco tem essas brincadeiras. Ele o tempo todo tá fazendo uma coisa para chamar atenção, para brincar. Sempre, é verdade.
Adoro o tipo Então, 7. eu também Agora, adoro o uma tipo coisa, só 7. um adendo, amado, com relação a essa questão do tipo 7, de sempre querer fazer macaquice, palhaçada, tá, tá, tá. Isso também vai muito de quando a gente está no raso. Porque quando a gente começa a aprofundar, a gente consegue trazer o equilíbrio da hora de falar sério e da hora de brincar. A hora em que eu preciso ser brava como terapeuta é a hora que eu preciso dar uma gargalhada para trazer leveza para aquele momento. Porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com as dores do outro. E dói. Olhar para dentro dói. Olhar para as fraturas emocionais dói. Olhar para os traumas de infância dói. Olhar para o trauma do agora dói. Olhar para quem eu sou, com onde estou errando, dói. Dói. Então, Dói. o auto equilíbrio com relação ao tipo 7, quando ele encontra essa profundidade do enraizar, que nem o Matheus estava falando, as coisas que precisam ser enraizadas, de ter início, meio e fim, nos traz esse equilíbrio de saber a hora da macaquice e a hora da seriedade, do equilíbrio e das palavras certas, com as pessoas certas. Não é para qualquer pessoa hoje em dia, Matheus, que eu faço palhaçada. Não é com qualquer pessoa. Porque tem gente que vai falar assim, tem gente que não nos leva a sério. Quando não nos conhece, fala, não, que palhaça, como é que eu vou levar essa mulher a sério? Então não é com qualquer pessoa que dá para brincar. Depois que a gente começa a identificar também o nível de profundidade que a pessoa se encontra de autoconhecimento. Né? Então a gente tem que também ter esse discernimento. E graças a Deus, nas nossas lives só tem aparecido pessoas imensosamente profundas e que buscam essa questão do autoconhecimento. Eu sou muito grata por todos vocês aqui sempre, viu? Eu também sou muito grato, eu agradeço muito a vida de cada um de vocês, Deus abençoe dedicando um abundantemente. tempo, né, para estar aqui conosco. Palmas para vocês! Dá palmas para eles, meu querido. Porque tudo na vida é escolha e decisão, e vocês escolheram estar aqui conosco. Parabéns. Amém. Então, vamos aos caminhos de crescimento do tipo 7. Vamos. Primeira coisa, definir prioridades. Exatamente. Ele precisa olhar para as prioridades e concentrar naquilo, esquecer as outras opções. Isso. Não é? É aí que tange a questão da profundidade que nós estávamos falando, né? Uhum. Aí às vezes o tipo 7 está precisando de fazer um exame. Ah, não vou não. Esse negócio é chato, no meio dessa pandemia, pare. Quando você começa a perceber os obstáculos para aquilo que você tem que fazer, pare. Não foque nessa parte, foque no dever. Isso. Foque no que você precisa fazer. Exatamente. E faça. Né, Thay? Faça. Organize o seu dia. Organize. Tenha uma agenda extraordinária, organize a sua agenda. Conta comigo, eu tô aqui. Eu consigo hoje ter uma agenda extraordinária e ecologicamente correta, onde eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. Atender meus pacientes, cuidar da minha família, cuidar da minha família raiz, que são meus pais, cuidar das minhas irmãs, cuidar dos meus pacientes, cuidar dos meus filhos, estudar com os meus filhos, fazer minha meditação, fazer minha atividade física, ir ao médico quando precisa ir. É uma questão de você aprender a se priorizar e priorizar as suas tarefas. E aí você se organiza, aí você tem uma vida leve, feliz e de profundidade. Não é isso, Matheus? E aí no final do dia, qual sensação que vem, Thaís? Depois de ter cumprido que tudo. alegria, eu consegui! E alegria De dever total. cumprido. De dever cumprido. Exatamente. E isso traz uma satisfação profunda para o tipo 7. Aí ele fica orgulhoso de si mesmo. Exatamente. A gente acaba se valorizando e se validando. A gente para de esperar a validação do outro. Eu me valido, eu me aplaudo, eu me abraço, eu me amo. E aí eu fico feliz na vida, todo dia. Exatamente. E aí tem uma questão dos caminhos de crescimento do tipo 7 que é importante. Ele tem uma tendência a antecipar o prazer na mente. Isso é E verdade. aí, de tanto antecipar esses prazeres na mente, ele desconecta do momento presente. Quando tá Então ele precisa buscar concentrar a concentração no que está fazendo
e deixar de lado essa antecipação de prazeres. Às vezes o tipo 7 está comendo o almoço e pensando na janta. É isso mesmo, quando tá desequilibrado, então fica doidinho, porque ele pensa aqui na janta, na semana que vem, não sei o que, não sei o que, e esquece também do agora. É muito importante essa questão da presença, gente. Isso aí não tem como, isso serve para todos os tipos. Estar presente, se fazer presente. O poder do agora, ele é impressionante, como a gente consegue parar aqui. As coisas acontecem, mas a gente está presente, sem ficar naquela ansiedade de futuro, de passado, né, Matheus? Exatamente, manter-se concentrado no momento presente, nos sentimentos. Tipo 7 precisa concentrar nos seus sentimentos, deixar fluir. Isso. Sentimentos profundos, isso nutre. Isso vai fazer o tipo 7 se sentir vivo verdadeiramente. Né? Verdade verdadeira. E também permitir que as coisas o afetem. Às vezes o tipo 7, ele não deixa as coisas afetarem ele. Então ele tem que começar na frente dos outros, né, Matheus? Tipo assim, eu tô aqui, a pessoa tá ótima, tô ótima. Mas lá no fundo tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tem que exatamente. se bem, né? As sombras fazerem parte, as dores, para que você as acolha e você consiga não só transmutar, mas ressignificar. Os picos e vales, gente, fazem parte da vida. Porém, com autoconhecimento e com a profundidade, você tem sabedoria de ficar menos tempo no vale, porque você prioriza a felicidade e que de fato você precisa fazer. Então você passa menos tempo no vale e sobe num pico mais alto. E aí você consegue visualizar de outra forma. Que inclusive isso também explica na física quântica, o olhar do observador. De onde você está olhando? De onde você se olha? Você está aqui no coadjuvante ou como diretor da sua vida? Que papel você está escolhendo desenvolver? O de vítima, o de mimimi, o de autossabotador, o que procrastina ou do que pega e faz as coisas acontecerem na profundidade, no que precisa ser feito? Sabendo priorizar, sabendo colocar o que precisa ser colocado, fazer o que precisa ser feito, estudar o que precisa ser estudado, traçar plano de ação, traçar metas, objetivos, ou você vai ficar aí, nesse lugar que não é seu? Agiliza o processo. Eu sou brava também, viu, Brasil? Pois é. Difícil, né? Você sair de um vale sem se perguntar qual aprendizado essa dificuldade está trazendo para mim. E aí, quando a gente encontra o aprendizado, nós saímos do vale com mais facilidade. Buscar o aprendizado. E ainda mais com essa sua fala que você falou, eu vou fazer um adendo, Matheus. A gente aprende, quando a gente sai daquele lugar que não é nosso e sobe num pico mais alto, a gente começa a aprender o que eu quero e principalmente o que eu não quero para minha vida mais. Porque eu estou desperto. Então eu abro mão desses vícios emocionais, dessas repetições de padrões tóxicos e vou para um lugar mais alto. E indo para esse lugar mais alto, eu trago o meu clã comigo. E todo o meu clã vai despertando junto. E com isso a cura quântica vai acontecendo mais rápido. Ai, gente, não é lindo? Presta atenção. Lindo. É bom demais, né, Matheus? A gente aprende a depurar o gosto. Isso. A gente aprende a depurar o gosto, saber aquilo que realmente me faz bem, aquilo que realmente me acrescenta, e aí aprendemos a eliminar, a deixar de lado aquilo que não me acrescenta, aquilo que não... Desapegar, né, Matheus? Deixar cair na carroça e não voltar mais. Adorei. Deixar cair da carroça. Oh, adorei essa história. Todas as vezes você chega com um trem novo pra mim, eu tô adorando, tô recebendo tudo. Caiu da carroça e não volta mais. Ai, por favor, amém. Fica lá pra trás, não vem não. Eu vou aumentar a velocidade da carroça pra esse trem não entrar mais aqui dentro, né, Matheus? Exatamente. E aí, concluindo os caminhos de crescimento para o tipo 7,
ser discreto no momento que precisa ser discreto. É o que você falou, né, Thaís? É muito importante a gente frisar essa parte, porque às vezes o tipo 7, ele acaba extrapolando em alguns momentos e aí acaba atrapalhando. Exatamente. Acaba, As pessoas perdem a credibilidade. Exatamente. Às vezes ele vai demonstrar ser uma pessoa forçada, a gente sabe que ele não está sendo, mas aí a percepção que ele oferece para as pessoas é essa. Exatamente. A impressão que causa é essa, que está sendo forçado. Exatamente. Então ele precisa saber os momentos em que deve ser discreto e os momentos em que deve ser mais extrovertido. Né? Tem hora para tudo. Então ele precisa aprender a se controlar em determinados momentos. Isso mesmo. E aí o tipo 7 vai conquistar uma vida plena, uma vida de autorrealização, uma vida de conclusão dos processos que iniciou, e aí alcança a verdadeira essência, que é a sabedoria, que é a temperança. A virtude do tipo 7 é a temperança, a sobriedade. É justamente isso que a gente está falando. É ele saber a dosagem certa das coisas. É o tempero. É aquilo que dá o tempero para a vida. Já imaginou você colocar muito sal numa comida? Aí não, né? Ou aquela comida ficar sem sal? Insossa, exatamente. Não dá certo, não dá certo. Então, o tipo 7 com o Enneagrama, ele alcança o tempero para a vida dele, a dosagem certa. Exato. E aí, ele alcança a sua verdadeira essência. Amém. Ok? Gente, vocês estão gostando aí da live? Que delícia vocês aqui conosco mais uma vez. Gratidão pela presença de cada um. Que nós possamos continuar nessa jornada. Eu e o Matheus vamos já produzir novas lives, novos conteúdos para as novas lives para vocês. A gente vai combinar aí, porque está sendo muito maravilhoso esse despertar interno. Porque quando a gente fala, a gente fortalece tudo aquilo que a gente está aprendendo, enraizando na profundidade. E assim a gente vai perpetuando isso ainda mais dentro de nós. Então, que nós possamos continuar nessa união, nessa junção dessas luzes maravilhosas que somos todos nós aqui. Vocês são muito importantes na nossa vida. Gratidão mesmo por cada um. Gratidão, Matheus, mais uma vez pela confiança. Eu te amo. Tô morrendo de saudade. Também te amo, Thaís. Doido para te rever novamente. Eu vou ter que ir em Brasília ou você vir aqui. Dá aquele abraço de meia hora, assim, ó, para matar a saudade. Meia hora. Né? Então, pessoal, é isso mesmo que a Thaís falou. Devemos cada vez mais procurar compreender a nós mesmos, compreender os nossos padrões. E personalidade é uma maneira meio louca, é um comportamento cego que nós temos e que nos joga na lata de lixo, de nós ficarmos presos ali. Ela nos dá capacidades, competências. Mas se eu fico ali demais, se eu fico muito preso naquela caixinha do meu tipo, isso em algum momento vai gerar alguma compensação, vai gerar alguma falta, né? E eu costumo relacionar personalidade e essência com uma analogia. Imagine um liquidificador. Esse liquidificador, ele foi criado para funcionar no 110. Porém, eu ligo ele no 220. Em algum momento ele vai o quê? Ele vai pifar. Não vai funcionar, vai arrebentar. Não vai funcionar mais. Então imaginemos a nossa essência como esse liquidificador. Ela foi criada para funcionar no 110. Essa é a nossa essência. E aí nós ligamos ela no 220, que é a personalidade. Uma hora a gente vai pifar. Sim. Então é isso que a personalidade faz com a gente. Nós acabamos funcionando num ritmo que não é da nossa natureza, que nós não fomos criados para funcionar. Então a gente precisa tomar consciência disso. É isso. Tomar consciência e depurar, filtrar, jogar fora. Exatamente. Jogar fora da carroça. Joga fora e não bota de novo na carroça mais não.
E que isso traz tanta paz, gente. O autoconhecimento traz esse reequilíbrio, essa vontade de viver, de querer olhar mais para dentro. É que tem um amigo meu de infância que ele faz também uma analogia muito bacana. É o escavar interno, né? A gente não sabe o que vai vir, mas a gente Exatamente. precisa se jogar lá dentro, se permitir. Está em conexão com o divino, com o grande espírito, com Deus, com quem quer que seja que está acima de nós, se conectar com a nossa mãe terra, a natureza maravilhosa que tem tanta paz para nos trazer, que tem um alimento para a gente se alimentar. Então permita-se olhar para dentro, que tudo de bom só vai acontecer, não tem mais nada de diferente. Então, muita gratidão, já está acabando, Matheus. Já está Sinto acabando. aqui com o coração apertadinho quando vai chegando ao fim. Então, pessoal, eu gostaria de fazer 2 convites para quem está nos acompanhando. Na segunda-feira, dia 24 de maio, às 19 horas, nós teremos uma palestra, uma live do Padre Luiz Carlos, que é um dos nossos facilitadores aqui do Grupo Alma. Ele vai falar sobre o tema de é preciso sepultar quem morreu. Por que ele trouxe esse tema? Forte, é porque ele percebeu que as pessoas estão alimentando sentimentos de culpa, sentimentos de angústia pelos entes perdidos pela Covid. Então ele vai falar sobre este assunto, né, que nós precisamos sepultar aqueles que morreram pela Covid. Então tem muita gente aí sem rumo, muita gente sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Não só e Covid, ele vai falar... eu acho que pode englobar tudo, né, Matheus? Claro, com certeza. Agora, com essa questão do Covid, aumentou muito o índice de mortes e automaticamente as pessoas estão procurando a psicoterapia por causa desse problema, né, de perder o ente querido. Tudo, de então, ficar trancado em casa, de ficar isolado, de ter que tomar mais alguns cuidados. Isso tudo trouxe para o planeta a cura quântica. Então, assim, eu sempre pego como tipo 7 a positividade, o otimismo do que aquilo tem trazido para mim de benefícios. Então, essa live vai ser muito poderosa, tenho certeza, e o Padre Luiz é maravilhoso, amo ele também de paixão, morrendo de saudade de vocês aí de Governador Valadares, espero que nós possamos estar juntos aí em algum evento também, levando inteligência emocional daqui para frente, assim que isso tudo passar, que já está passando, amém. E conte comigo aí também para estar presente. Se eu não estiver fazendo outra live, eu faço questão de estar junto com vocês. E anota aí na agenda. Com certeza, com certeza. E se eu tiver com a agenda disponível, eu vou estar presente. Você sabe que eu faço questão de estar presente com vocês. Estive no Enneagrama Online, que foi maravilhoso. Teve alguém que comentou na live, eu anotei aqui, mas eu já me perdi aqui. Mas ó, presta atenção. O Enneagrama, ele também está sendo ministrado online. Então, independente do lugar que você estiver, o Grupo Alma está aí para trazer isso para vocês. Eu também estou aqui para atendê-los. Eu tenho pacientes em Dubai, Washington, na Suíça. Então, assim, gente, graças a Deus, a gente tem essa online hoje em dia para nos trazer essa proximidade, esse contato. Querendo ou não, a gente cria sinergia também, estando distantes, porque tudo é vibração, é a emoção. Então, essa conexão através do amor, ela é muito mais forte do que qualquer distância. Com certeza, Thaís, exatamente. E aí, o segundo convite você já antecipou para mim, que é o Enneagrama. Nós teremos uma turma do Enneagrama Online no dia 5 de junho. Ótimo. É interessante que cada pessoa vivencie o curso. A gente precisa fazer uma pausa, né, e sentir a realidade de cada uma das personalidades, fazer a vivência do Enneagrama, né? Por isso é necessário inscrevermos no curso. Então, quem tiver interesse em participar do Enneagrama, saber mais informações, nós temos aqui o nosso Instagram, @Grupo Alma, temos o nosso WhatsApp, é só clicar no link na bio, que tem um botão que direciona para o nosso WhatsApp, e é importantíssimo participar do Enneagrama para justamente usufruir de todos esses benefícios que nós estamos falando aqui. Eu vou sim, Desculpa.
E É que a a Gina falou, Thaís, vem fazer uma palestra aqui junto com o Grupo Alma, eu vou com o maior prazer, com o maior amor, com ei, gente, certeza. eu sou muito fã do trabalho da Thaís, das palestras, é um excelente palestrante, é um Gratidão. excelente hipnoterapeuta, uma excelente pessoa, tem muita competência no trabalho que ela desempenha, que ela faz. Então vocês podem confiar. Eu também faço atendimentos individuais, terapêuticos na abordagem da programação neurolinguística, na abordagem da psicanálise, na abordagem também do Eneagrama, mentoria para aqueles que já iniciaram, já fizeram o Eneagrama, já sabem a sua personalidade. A gente vai caminhando juntos, né, Thaís? Com É certeza. caminhando que o milagre E, acontece. gente, eu fico vendo assim o crescimento do Matheus. A gente se conheceu há muitos anos atrás e eu fico vendo essa evolução dele, essa expansão de mente dele, que vem fazendo essa evolução dele como profissional, como pessoa. Eu fico Obrigado. tão feliz, tão orgulhosa, ele sabe disso, que eu fico aqui vibrando assim, sabe? Porque eu quero que todos os tipos despertem. Eu quero que o mundo inteiro desperte. Vocês imaginem um mundo com inteligência emocional, todo mundo se amando, todo mundo sempre se abençoando, deixando a sua luz brilhar. Acabou briga, acabou essas bobajadas, tudo que a gente vê por aí. Né? Então, que nós possamos olhar para dentro e se iluminar. E iluminar o outro também. A gente não precisa apagar a luz do outro para brilhar. A gente não precisa sufocar a luz do outro, tampar, querer jogar água para apagar. Não precisa. Tem espaço para todo mundo. Deus fez todo mundo único, único. Então, que a gente possa se unir através desse amor para que a cura quântica aconteça o mais rápido possível. Brasil, agiliza o processo. Mundo inteiro, que nós possamos agilizar esse processo. E vamos finalizar com Vamos muito finalizar. amor. Cada um é uma peça do quebra-cabeças da criação. Isso. Então, quando nós buscamos a nossa essência, nós encontramos o nosso lugar no mundo. Qual é o espacinho desse quebra-cabeça que eu ocupo? Por que Deus me criou? Eu sou uma centelha divina. Será que eu estou manifestando essa centelha divina? Então, tudo isso, o autoconhecimento, ajuda a gente a alcançar. E obrigado, Thaís. Gratidão, amado. Gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe Amém. todos nós Amém. nessa jornada. E contem com a gente, viu, gente? Nós estamos aqui à inteira disposição de vocês. Isso. Contem com a gente e tamo junto. Um beijo no coração, gente, para cada um de vocês. Até a próxima live, hein? Até a próxima live, se Deus quiser. Até. Beijo. Um abraço, fica com Deus, um beijo. Amém. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.